Tagarelovers! Olá, tudo bem com vocês? Hoje, gente, tá meio diferente, mas é o mesmo tagarelando de vocês de sempre. Mas hoje estou aqui com o Murilinho. Muito obrigada, Murilinho, por estar aqui com a gente, dividindo esse bate-papo. O Lucas Carvalho, que vocês bem conhecem. Já vocês vão saber onde que ele se meteu hoje e aí enfiou o Murilinho nessa enrascada, né, Murilo? É isso, será um prazer comandar hoje o programa com você aqui. Mais um episódio do Tagarelando e vocês vão se divertir muito hoje. Certeza, mais um bate-papo super especial. E aí, a gente já lembra, né? Se você não é inscrito, o que tem que fazer, Murilo? Sempre ativar o sininho, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, né, Paloma? Vai, dá uma ajuda pra nós, gente. E a gente pede, né? Vamos lá, curtir, manda seu feedback, comenta. Se você tá gostando, dá sugestão de convidado, que a gente sempre tá olhando. Também estamos nas redes sociais, no Instagram, TikTok, @podtagarelando. Segue lá, que toda semana a gente tem os cortes, né, Murilo? Exatamente. A gente divulga lá quando vai ser o próximo episódio, quem é o próximo convidado. E a gente sempre tá vendo lá. Graças a Deus a gente vem crescendo muito e é graças a vocês. E também estamos nas principais plataformas de áudio, caso você não consiga ter tempo para assistir ou não tenha muito... eu não tenho muito tempo, paciência. Estamos lá também, é só ouvir, estamos nas principais para você nos ouvir. Dá para escutar no caminho pro trabalho, passando um cafezinho, estendendo uma roupa, lavando uma louça. Fazendo uma faxina, treinando, exatamente. Estamos lá onde você estiver, a gente está lá junto. Né? É isso. E aí, agradecer aos nossos parceiros de sempre, primeiramente o nosso Paulo Nima, que é o realizador, o idealizador das nossas canequinhas. O Paulo faz um trabalho incrível. Gostou da nossa canequinha? Modéstia à parte... Comparada da primeira temporada, se superou, hein? Tá vendo? Ó. Murilo, lembrando, pra quem não sabe, Murilo já esteve aqui também batendo papo com a gente. Do lado de lá. Hoje ele era o entrevistado com a sua noiva maravilhosa. E hoje ele tá aqui apresentando com a gente. Ele também levou uma canequinha dessa. Não era do Paulo Nima ainda, mas agora ele que vai querer renovar. Mas tá muito bonita, viu? E a gente fala, gente, caneca sempre é um ótimo presente pra quando você não sabe o que dá pra pessoa. Coloca a sua foto, o nome, já pode até levar uma pra Vânia, né? Fotinha uma boa dica de presente, nunca dei uma caneca pra ela, tá? E aí, tá vendo? Sabe? Tá vendo, Vânia? Tô tentando te ajudar. Então, e aí ele faz várias outras coisas, a gente vai colocar o @ dele aqui. E você pode entrar no Instagram e também o WhatsApp pra fazer os pedidos, que o Paulão tá lá pra ajudar nós. Ele é ponta firme. Ele é ponta firme. E hoje também estamos com uma nova estreia de parceiro aqui no Tagarelando, que é a doutora Karina Barrello, da Clínica Barrello de Esteticista. Gente, sim, a gente tá chique, o bagulho aqui tá. Ela é a principal clínica da Zona Sul de São Paulo, a maior em harmonização facial. E ela trouxe um recadinho aqui pra gente. E eu acho que ela tá com uma pessoa que eu vou entender porque ele não tá aqui. Será que é quem eu tô pensando? Eu acho que é. Vamos ver? Bora. Tagarelando começando hoje uma super parceria com a doutora Karina Barrello, que está à frente da maior e a principal clínica de harmonização facial e estética aqui do Morumbi. Doutora, meu primeiro procedimento estético, hein? Vamos lá, hein? O que você vai fazer aqui? A gente vai fazer um botox preventivo no Lucas para melhorar essas linhas de movimento. Levanta a sobrancelha, olha, é bem expressivo, ele tem bastante linha de movimento. Então a gente vai fazer o botox preventivo para tratar essas linhas e também um preenchimento na região de olheira para tirar essa profundidade que dá um aspecto do rosto mais cansado. E aí a gente vai deixar ele com o olhar mais aberto, um rostinho mais descansado e sem ruguinhas, hein, Lucas? Esse pezinho de galinha aqui, hein? Esses também dois aqui. Não jeito com o botox, melhorar, porque ele é bem sorridente, bem expressivo. Então a gente vai tratar todas essas linhas de movimento dele. Eu tô aqui e eu indico o trabalho da doutora Karina. Doutora, para quem tá acompanhando o nosso podcast, nosso Tagarelando, onde é que você tá localizada? Estamos na Zona Sul de São Paulo, região do Morumbi. O endereço é Rua Dr. Luiz Migliano, 1986, a maior clínica de harmonização facial da região. Quer ficar mais bonito, mais bonita? Quer sair daqui com autoestima lá nas alturas? Vem pra cá. Venham. Olha só, tá vendo por que ele não tá aqui? Nojo esse garoto. Tá nojo, gente. Olha só, ele abandonou o podcast pra ir lá fazer o procedimento. Olha que coisa, né? Me colocou nessa, né? Mas Tá é uma vendo? honra, é um prazer, sim. Você vai querer fazer também um botoxinho? Olha, eu tô achando. Olha eu só. entro na onda também?
Você acha? Vamos Preciso, ó. conversar, né? Ó, Não sei, talvez. A doutora veio aqui também, ela apontou defeito em todo mundo, viu? Então eu acho que ela... quem acho que ela sabe? tem uma solução aí também. Bem-vinda, doutora Karina. Muito obrigada aqui pela parceria. E agora chega de bate-papo, chega de enrolar. Não, chega de bate-papo, não. Chega de enrolar, porque agora vai começar o nosso bate-papo de verdade. Então, bora tagarelar? Bora tagarelar. Bora. Hoje a gente vai trazer uma história de superação. Sabe aquelas histórias que você fala assim, é disso que eu tava precisando ouvir para começar bem a sexta-feira, para você ver que tudo tem um jeito? Quando a gente acha que tá perdido, né, Murilo? Às vezes a gente fala assim, já tô entregue, não tem mais jeito. Sempre tem. Sempre tem um jeito. E muita gente pensa isso, né? Muita gente também precisa disso. Em vários aspectos da nossa vida. Uma hora a gente sempre precisa de uma reviravolta. E aí você vai entender o porquê do podcast de hoje. Exatamente. Ele é radialista e ele hoje é um atleta, praticamente. Ele venceu o mundo das drogas para ir para o esporte. E hoje ele vai contar uma linda história de superação. Venceu muitos desafios e vence até hoje. E é lógico que o bate-papo de hoje vai ser super especial. Recebendo ele, Silvio, mais conhecido como Tinga. Obrigado. Bem-vindo. Eu estou aqui feliz, né? Por de novo estar podendo contar um pouco da minha história de vida e tentando alcançar as pessoas que precisam realmente, né, disso. E a gente entender que a gente sempre consegue vencer desde o momento que você decida, né, não olhar para o lado e olhar para frente, né? Sou um cristão, uso Cristo como, né, meta de vida e sigo, né? E é isso. É isso aí. Começa um pouquinho aí contando essa história, como que começou. Eu venho de uma família muito tradicionalista, né? Muito tradicional. Meus avós, tanto do meu pai quanto da minha mãe, eles eram muito severos, muito certinhos, né? Pessoal antigo, né? Na década de 70, 60. Eu sou de 70, né? Pra cá, nasci em 70. E esses caras naquela época, a história era outra, né? O mundo era totalmente diferente do que é hoje. Hoje as coisas são muito mais, tudo pode, misturado com não pode. Mas enfim, então eu tinha um contato muito distante, né? Porque não era muito, como eu acabei de falar, não era muito igual hoje. Se você alguém fumasse maconha, ele estava na cadeia, entendeu? Ele é expulso de casa. Mas enfim, era isso. E você vai vendo essas coisas acontecendo. Você lembra seu primeiro contato? Lembro. Primeira vez a gente nunca esquece, né? É que nem aquele comercial que tinha, que você nunca vai esquecer, né? Da primeira vez. Até porque eu sou bem objetivo em falar sobre isso, sobre esse lado. Ninguém entra numa coisa dessa por um acaso. Você entra lá por afirmação, né? Não tem esse papo, não, foi sem querer, não. Você estava lá, você tinha intenção, você queria entender como funciona, você queria ver, e acaba que você vai parar na Cracolândia, né? Às vezes vai pra Cracolândia, mas muitas vezes você não vai para lugar nenhum. Você vai... Só pro pessoal também poder entender, você, Tinga, é um cara que começou a trabalhar cedo. Sim. Né? Você comentou, até começou com uns 9 anos, com 11 anos de idade, já tinha seu primeiro emprego. E aí você comentou aqui com a gente, era de uma família tradicional, uma família que ficava em cima. Sim. Então, aí que tá a nossa curiosidade. Você tendo uma família dessa, rígida ali, né? Ficava em cima. Começando a trabalhar cedo. Qual foi o momento? Porque, diferente da maioria, você não estava na rua, não estava à mercê aí do mundo, como a gente pode dizer. Você estava no caminho. E aí, como foi esse primeiro contato? O que acontece é assim, naquela época, a gente não tinha cerca, né? Tinha cerca nas casas, mas, na verdade, todo mundo cuidava dos filhos de todo mundo. Vamos colocar hoje aqui como aqueles filmes que você vê americanos, norte-americanos, tipo colônia. Todo mundo cuidava de todo mundo. Então, o pai do meu amigo, se me visse, sei lá, 1 quilômetro longe de casa, moleque, o que você está fazendo aqui? Para sua casa agora. Vou falar pro seu pai, vou falar pra sua mãe e tal e coisa. Então, a gente era livre, né? E com meus 11 anos, né, eu já decidi que não queria mais ir pra escola, porque eu tinha uma professora, cara, que era muito doida. E eu nunca vou esquecer essa mulher, porque hoje
eu me lembro dela com orgulho. Chamava Dona Maria Luísa, acho que ela já não existe mais, ela deve ter falecido porque já era uma senhora na época. E a régua, ela ia daqui, cara, desse lado aí um pouco mais. Então, alcançava o aluno e o outro e o outro. Então, quando você fazia algo que, né, não era legal, ela ia dar uma reguadinha no ombro. Ô menino, para de falar alto, para de fazer bagunça. E era desse tipo de jeito. Então, no meu terceiro ano de escola, que era o terceiro ano que falava, primeiro, segundo, terceiro ano, quinta série, né, até o ginásio. No terceiro ano da escola, eu já não queria mais ir, porque aquela mulher me dava medo, cara. Eu olhava para aquela mulher, eu temia. E não falava para minha mãe, não existia bullying, não era nada disso. Então, assim, eu decidi que eu não ia mais. Não vou, minha mãe me chamava, deixava na porta da escola, eu ficava tremendo. E comecei a não querer ir. Aí comecei a cabular. Um belo de um dia, uma suspensão de 3 dias por causa de uma brincadeira, eu e mais 2 alunos. Qual foi o combinado entre nós 3 comigo, né? Não vamos falar pra ninguém, a gente sai de casa, vem pra escola, bateu o sinal, a gente pula o muro, a gente não vai entrar mesmo, e a gente vai de uma lagoa, né? Num descampado. A gente vai pra essa lagoa e fica lá, até da hora de ir embora. Quando der hora de ir pra casa, a gente desce com todo mundo, porque a escola era do lado de casa, desce com todo mundo e todo mundo vai achar que a gente tava na escola. Só quem realmente sabe que a gente não tava suspensa é que vai saber, e eu acho que não vai comentar. E a minha irmã, ela é mais velha que eu, 1 ano. Na verdade, são 11 meses de diferença. Ela se descobriu. Agora, no primeiro dia de escola que eu não tava, ela me procurou, me achou, perguntou, falei, tá em suspensão. Ah, ele tá em suspensão? Legal. Fomos embora pra casa e era assim, você chega em casa, minha mãe trabalhava, era faxineira e tal, né, doméstica, e limpava a casa das pessoas e a gente ficava só em casa. Então a gente tinha tarefas. Você vai voltar, você vai limpar a casa, você vai lavar a louça, você vai fazer não sei o quê, você vai cuidar do cachorro. E 5 horas da tarde todo mundo dentro de casa. Cara, eu consegui levar no primeiro dia, a minha irmã descobriu e começou a me chantagear. Se você não lavar a louça, vou falar pra mãe que está de suspensão. Primeiro dia eu cedi. Segundo dia eu cedi. Pro terceiro dia, que já seria o último, eu já não cedi. Ela começou a me torturar, não sei o que. Eu falei, não vou lavar. Ah, você não vai? Não vou fazer. Só quando a mãe chegar, eu vou contar. E dito. E ela fez. Camarada, eu tomei uma surra. Na verdade, eu só apanhei. Do meu pai, eu nunca apanhei. Da minha mãe, eu tomei umas palmadas mais surra, de verdade. Só foi essa daí, cara. Que os ferros de passar roupa, antigamente, os cabos, eles saíam. Então, quando ela descobriu, eu cheguei em casa, fiquei na rua. E quando deu a hora dela chegar, eu meio que fui pra casa. Aí ela olhou e falou, você tava aonde? Eu falei, não, eu tava na rua. E como é que tá na escola? Não, mas tá tudo bem na escola. Tem certeza? Então, tá tudo bem. Ah, então tá. Então tira sua roupa e vai tomar banho. Só que a gente morava num quarto, cara. Era uma sala de uma casa que a gente alugou, que a minha mãe alugou. Que a gente, né, não tinha muita grana, não tinha grana, na verdade, né? Meu pai era separado e tal, e ela que segurava a onda de tudo. Conclusão. O banheiro era na casa de quem alugava, né? Aí eu tinha que sair de dentro do quarto, que era sala, que era quarto, que era tudo, e ir pro banheiro, só que era pro lado de fora. Meu amigo, na hora de sair, ela falou, não, tira a roupa aqui. Aí eu já senti que a casa tinha caído. Falei, putz, é hoje. Aí me deu uma surra com aquele fio de ferro. E aqui, naquela época, tinha aquele negócio de pegar o sal e passar nas costas mesmo. Isso só porque ela descobriu a questão da suspensão. Exatamente. E quando ela descobriu, se é que descobriu, a questão que você estava envolvido com a questão das drogas. Ah, então. Só que daí já era uma outra fase de vida. Você sai dos 11 para os 16 anos. Eu me lembro que a maconha foi com 16. Só que assim, cara, a gente cresce muito rápido, né? E você é envolvido muito rápido nas coisas, quando... Todo mundo, né? A partir do momento que você se vê maduro, ou você acha que tá maduro, você começa a burlar o sistema. Você começa a criar um mecanismo para poder... E as pessoas só vão descobrir se alguém contar, ou se você vacilar muito. O que aconteceu? Já pulando dessa parte, né? Tomei essa surra e tal, voltei pra escola bonitinho, mas eu já não queria mais ir. E quando ela percebeu que eu já não ia, ela chamou meu pai. Falou, olha, é o seguinte, seu filho não quer mais ir pra escola e eu não sei o que fazer. Entendeu? Só que eu não usava droga, nada disso. Aí meu pai, né, muito da antiga, muito certinho, chegou pra mim e falou, então, já que você não quer ir pra escola, eu já tava com 11 anos aí, você vai trabalhar. Eu, oi? Você vai trabalhar. Ele tinha um amigo que tinha uma marcenaria, foi meu primeiro emprego até.
de verdade da vida. E ele chegou para esse amigo e falou, olha, eu preciso que ele aprenda um ofício, né? Aí o amigo falou, cara, eu não tenho como pagar esse cara, ele é novo, ele é moleque, aqui tem serra, que os caras perdem dedo, perdem mão e tarará, serram madeiras maciças, não sei o quê. O meu pai falou, cara, eu só preciso que ele não fique na rua. Você não precisa nem pagar salário para ele só precisa vir para cá. Então ele vai vir de manhã e vai ficar aí até o horário que tiver que ficar. Aí nessa eu entrava, acho que me lembro, 8 horas da manhã, o cara abria lá, e eu ficava lá até 5 horas da tarde. Todos os santos dias. Conclusão disso. Eu fui começando a aprender, fiquei nesse cara acho que 1 ano e pouco lá com ele. E tinha uma questão os móveis eram quinense. E para chegar nesse padrão, você tem que lixar, depois de pronto, e passar verniz. Só que o verniz naquela época, era seladora. Ele tinha um cheiro de éter muito forte. E eles fabricavam guarda-roupas embutidos, que era só a parte das portas. E ele na região do Morumbi, aquelas moções e tal, na época, eles faziam muito armário embutido. Então, quando tinha que invernizar o danado do armário, do guarda-roupa, eu tinha que fazer essa parte, ia lá. Aí eu comecei a descobrir que aquilo dava um barato. Então, de vez em quando, o que é que eu fazia? Fechava as portas, ficava encerando o bicho por dentro. Quando eu via, eu tava doidão. Só que você não sabe o efeito. Você não sente, né, o que tá acontecendo. Sabe o que tá acontecendo. Você vê que tá muito esquisito e você não sabe. Acho que quem já bebeu uma vez, tomou um porre na vida, vai saber o que eu tô falando. Você não sabe o que tá acontecendo no primeiro dia. E aí a questão da droga é mais ou menos isso, né? Você já veio nessa paradinha. Depois disso, eu saí desse rapaz. Amizades dali, amizades daqui. Com 16 anos, eu arrumei um emprego numa imobiliária e eu era office boy lá. E aí você já era remunerado nesse E aí já tinha um salário, tarará, e tudo mais. Aí nessa época, a época das baladinhas, das festinhas, a gente chamava de baile, né? Os bailes da vida. Mas não eram esses bailes que nem os de hoje, não. Era uma coisa muito mais legal. E tinha esses bailes. Dessa empresa, eu fui para uma outra, no mesmo segmento, uma office boy, já nos Jardins. Aí já era uma coisa mais top, mais chique. E a gente ia para as baladas toda sexta-feira. Então na sexta-feira tinha o Clube da Cidade, que era na Barra Funda, hoje não existe mais. E sábado era o baile do bairro, né, na casa de alguém, tarará. E no domingo a gente ia para um outro salão de festa chamado Sandália de Prata, que era na Rua Pinheiros. E dali do Sandália a gente fechava indo para a escola de samba do Vai Vai. O famoso sextou da época. Exatamente, exatamente, era isso. E nessas afirmações de vida, você começa a criar grupos, né? Então anda eu, fulano, ciclano e beltrano. Aí os outros moleques da rua de baixo, fulano, ciclano. E você começa a criar ali uma parada de território, né? E você não pode ir no bairro de fulano, porque você vai pegar as minas lá e os caras não querem, e os caras vêm pro nosso bairro e o couro comia, a porrada comia. E nessa brincadeira, nós conhecemos um brother lá, 2 irmãos, que eu não vou citar nome de ninguém, mas esses caras já fumavam maconha. E eu sempre fui um cara meio atiradão, sabe assim, eu era o neguinho da porrada, assim, né? Chama ele que ele resolve, eu era meio atirado. E numa dessas, esse camarada criou amizade com a gente, e a gente costumava ficar no meio da semana, no dia de semana, quando tava muito frio, principalmente junho, julho, maio, assim, que era época de frio, São Paulo ainda tinha a verdadeira garoa, né, na época. A gente pegava e fazia uma fogueirinha, aquilo que o Mano Brown fala na música lá, fogueira, não sei o que, e tarará, era daquele jeito mesmo. Então a gente pegava, ficava na fogueirinha ali, saía do trabalho 5 horas, aí ia em casa, deixava as coisas, voltava pra rua, ficava até umas 9, 10 da noite, fazia uma fogueira e ficava batendo papo ali, tomando vinho, não sei o que. E esse menino, né, a gente discutindo quem era melhor, quem era o cara, não sei o que, não tenho medo, não sei o que, porque isso aqui, passa a polícia ali, vou correr daqui, não sei o que. E já havia um pouco de racismo, né, então a polícia quando via a gente assim, pobre e tal, né, mano, os caras já enquadravam, mão na cabeça, tarará. E a gente ficava naquela, não tenho medo. Aí ele falou, você é malandrão mesmo, você é o cara? Agora vê se você é o cara mesmo. E ali, eu já tava fumando cigarro escondido. Aí nessa brincadeira ele falou, se você e você são os caras, quero ver se você fuma uma coisa que eu vou trazer aqui.
Aí eu olhei pros meus amigos, a gente já sentiu que o negócio não era legal, né? Porque eu vou trazer, e não era cigarro, eu acho que é maconha, a gente pensou, né? Aí um olhou pro outro e falou, e aí? Eu olhei e falei, eu fumo, cara. Você fuma? Fumo. Amanhã então eu vou trazer. Fomos embora, dormimos, fomos trabalhar no outro dia, voltamos, marcamos lá. Resumindo, esse cara trouxe a maconha, aí bolou lá, fez a rodinha, vai fumar, não vai? 2, 3 caras da época já olhou, eu falei, eu não vou fumar. Eu já olhei pros caras assim, nós estávamos mais ou menos em 8 caras. Desses 8, 3 não fumou, 5 fumaram, dos 5, 3 ficaram viciadão, né? Eu e meus 2 melhores amigos ficamos viciados na maconha, começamos a fumar, e aí começou aquela vida louca, né? E você descobre o mundo, né? Eu costumo dizer para as pessoas que assim, Deus quando fez o mundo, né, e tal, tem a parada lá do Adão e da Eva, e o descobrimento, né, da maçã. Ali foi a nossa maçã, cara. A gente comeu a maçã e ali caiu as escamas, caiu o medo, e a gente, pô, tô nu, vou pra casa, não vou, ficou com medo, e aí o que vai acontecer? Não sei, um olhava pro outro, começava a rir, e todo mundo começava a rir, todo mundo rindo, e ninguém sabia o que estava acontecendo, porque ninguém conhecia o efeito. Sei que foi assim, um dos maiores baratos da minha vida ali, sabe? Caiu um balão no meio do mato, a gente entrou no mato rasgando, todo mundo correndo pra catar o balão, e a gente tinha medo de entrar naquele lugar, porque era escuro pra caramba. A gente entrou, cara, lá, vemos todo mundo super-herói. Vamos lá, tá o balão, pegamos o balão, viemos pra casa, um olhava pro outro, ria. Só que é aquilo, né? Quando foi dando hora de ir embora, um olhou pro outro e falou, e agora, velho? Então, não sei, eu vou pra minha casa. Eu vou pra você vai pra sua casa, eu vou pra minha. Como é que eu vou chegar na minha casa com essa cara? Você morava com seus pais ainda? Morava. Com a minha mãe. Meu pai, ele sempre... Ele ia e vinha, né? Mas eles tinham um puta de um relacionamento legal, assim. Eles eram bem como um acordo, sabe? E quando aconteceu isso, eu fui pra casa e eu falei, meu, como é que vai ser daqui pra frente? Minha mãe não se ligou, porque não prestava atenção nessas coisas na época. E aí vai daqui, vai dali, foi passando o seu tempo, a coisa foi ficando mais legal, você vai tomando... a coisa vai tomando rumos que você acha que nunca vai acontecer nada com você. Então, passou-se um tempo, eu comecei a beber, aí comecei a beber cerveja, tinha um tal de... era uma pinga gelada, cara, que eu não lembro o nome daquilo mais, Steinegg, se eu não me engano. Comecei a tomar aquilo, e cerveja, conhaque, aí ia pras baladas, já era outro nível. Daqui um belo de um dia, uma cocaína apareceu e tinha uma quadra de futebol de salão e a gente ficava lá, né, depois de um tempo. E aí um amigo falou, então, você já cheirou? Você já cheiraram e tal? Eu não. Então, tem um amigo ali que vai pegar, não sei o quê. Aí um olhou pro outro, a gente tinha dinheiro. Vamos fazer uma vaquinha, vamos pegar pra ver qual que é? Vamos. Cara, e ali foi uma coisa muito louca, porque assim, era pra eu ter usado a droga injetável. Só que teve um colega da gente, que não andava muito com a gente, mas ele era um colega mesmo, morava na mesma rua e tudo. E esse camarada, ele tomou pico. E quando os caras trouxeram o negócio lá, a gente se reuniu dentro do vestiário dessa quadra, e esse cara tava tomando pico. Aí eu perguntei, falei, o que é aquilo ali, meu? O cara falou, não, fica quieto, que aí ali já é outro esquema, não sei o quê. Mas o que é isso? Não, então, é pico e tal, ele vai tomar, o que você vai cheirar, ele vai colocar na seringa e vai pôr pra dentro. Eu falei, cara, e a gente curioso ali, né, meu? Será barato. Só que quando eu vi que ele colocou e tirou e passou na língua, aí me deu nojo. Eu falei, nossa, que esquisito aquilo. Com sangue, eu falei, vixe, eu não vou fazer isso. Os meus amigos, né, os meus leais amigos, não, também não vou. Vamos cheirar. Aí apareceu um prato na hora lá e tal. Esquentou o prato, colocou cocaína lá e bateu com o cartãozinho e fez lá as carreiras. Todo mundo deu um tiro lá, acho que a gente falava dar um tiro, né? Cheirou lá a carreira e o negócio amargou a boca e começou meio que gela a boca, parecia um house. E uma coisa doida, velho. E de repente a gente começou a falar, só que a gente já não tinha mais a emoção de rir, de achar tudo engraçado, tipo Bob Marley, tarará, que da hora, não, o negócio já era outro, uma coisa mais acelerante. Todo mundo leva um pouco já com uma cara meio de, né? O grande problema tá muito aí, né, Paloma? As pessoas, elas têm o primeiro contato com um cigarro comum. Exato. Quanto mais novo você é, mais você quer tentar algo diferente. E o cigarro, por ser lícito, é muito mais fácil acesso, né? Exato. Então é igual o álcool. E aí é a porta de entrada. É uma droga, mas não é porque é legalizada que é legal, né? Sim. Não é.
É isso, e aí do Se a gente cigarro for vai pensar. pra maconha, da maconha ele já tá contando pra gente a cocaína e aí veio mais Na verdade, coisa, né? pensar nessa trajetória, começou no verniz, É verdade, verdade. Muito foi bem o lembrado. verniz, foi o cigarro, aí foi maconha e a coca. E o resto, porque tem muita coisa ainda aí nessa brincadeira, né? E aí depois a cocaína. Aí depois o crack, que daí já é a droga. Aí a gente classifica, tá? Hoje a gente consegue classificar as drogas. Que tipo de tribo de droga que você pertence. O cigarro, você é um cara normal, socialmente, vai ter um câncer talvez muito rápido, talvez nunca talvez vá ter lá na frente, garganta. Daí você vai pro o álcool, né? Que também acho que a porta de entrada para tudo nessa vida é o álcool. Esse é o mais perigoso de todos, tá? Porque ele tá lá, como você falou, é uma droga ilícita, mas liberada. E daí sim, vem a maconha, que é a droga do tá tudo certo, legalize, beleza. Dá né? risada fácil. Sim, tá tudo bonitinho, tá tudo muito legal. E aí vem a cocaína, que já é uma coisa mais Pesado. pesada, uma coisa mais que, cara, ela vai te tirar do sério, ela vai te levar para lugares assim, de viagens que talvez você não volte, né? Porque a maconha você consegue comer, e a cocaína não. Qual que é a sensação quando você cheira? Meu, é uma sensação de que vou falar de mim particularmente, eu escutava muitas vozes assim, você começa a falar, você fica Alucinação cara, mesmo. exato. Só que uma coisa legal que eu vi na cocaína, você vira um político e você vira um ator, você consegue falar de tudo. No caso, eu e os caras que andavam comigo, a gente falava de tudo, cara. Era uma coisa muito louca. Você dá um tiro, mano, você acabou a inibição acaba, né? E você fica um cara Não que tem fala de medo. qualquer coisa, né? Você fica confiante ali. Exatamente, a autoconfiança. E como você conseguia dinheiro pra comprar droga? A gente trabalhava, né? Eu sempre tive um ponto bom. Era todo o seu salário, era na droga. Era uma boa parte dele, sim. Quanto você ganhava e quanto você investia nisso? Olha, vamos colocar nos dias de hoje, né? Em reais e tal. Vamos dizer que eu ganhasse hoje R$1.400, R$1.600, né? Que é mais ou menos o salário mínimo de hoje. E a gente tinha uma coisa, eu tenho essa vaidade até hoje, tá? Essa é uma coisa lá do passado. A gente, por ser negro, a gente andava na estica porque senão você chama atenção. Então, a gente era chamado de nego doce, né? Porque é o cara todo, né, na estica. E a gente, por trabalhar como office boy, eu trabalhava numa empresa que era aduaneira. E os donos daquela empresa, eles viajavam muito naquela época. E não era a importação que você vê hoje, não existia isso. Só que tinha algo importado, quem viajava para fora e tinha dinheiro. Muito dinheiro, não era, né? E hoje não, hoje todo mundo compra. Tá, a importação aí veio o Collor de Mello, né? Que para isso ele foi maravilhoso. E ele abriu as portas das coisas pra gente. Então era assim, esses caras, eles usavam umas grifes assim muito top. Só que a gente gastava o nosso salário nisso. E eles olhavam pra gente, os donos, né? Pra mim, outro amigo meu, que foi inclusive o cara que me colocou na TV também. Eles olhavam pra gente e falavam assim, cara, mano, eles andam mais ou menos parecido com a gente, né, cara? Até eu ganhei um relógio depois de um cara lá, de um chefe e tal. E a gente era na estica. O que acontecia? A gente trabalhava e a gente pegava nosso dinheiro e a gente juntava, fazia vaquinha. Era muito da vaquinha, né? Pra comer pizza, que era uma coisa que não era muito normal, assim. A gente fazia vaquinha, todo mundo dava, cada um dava 3, 5, 2, tará. Vamos fazer uma... E com a droga era a mesma coisa. Uhum. E tem um filme, não sei se pode falar aqui, de filme, chamado João Estrela. Quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu vi uma boa parte da minha vida. Porque a gente fazia isso. Nos dias de festa, de sábado, a gente pegava droga e a gente vendia na nossa festa, porque a gente ganhava mais dinheiro e tinha mais dinheiro pra comprar droga. Então por isso a gente não era muito de roubar, assim, né? Não era de meter a mão do que é dos outros. E naquela época havia muito roubo a casa. Os caras entravam nas casas no Morumbi, tarará. Roubo de tênis, roubo de jaqueta, essas coisas, né? Você tomava, né? Mas isso era uma coisa, não era só no Brasil, isso era coisa que você via, né? Tinha até um outro filme chamado Break alguma coisa, que era a história do break, né? Que dançava, você girava no chão, barará, e fazia as quebradinhas, assim. E nesses filmes que a gente assistia, inclusive no cinema, você vai pegando, né? E vai trazendo aquilo pra sua vida, que serve pra mim, eu uso, que não serve, largo lá. E nessas histórias a gente não roubava. E a gente era de brigar, eu gostava muito de sair na porrada, eu adorava boxe na época. Então era mais ou menos assim, a gente não roubava, né?
Vocês faziam uma vaquinha entre vocês com o salário que vocês ganhavam no emprego. Exatamente. E muita coisa que eu tô falando, minha mãe não sabe até hoje, que aí você vai falando, né? A primeira vez que eu falei lá, ela ficou meio assim até das coisas. Ela falou, nossa, você me enganava, hein? Então, e como ela descobriu? Ela descobriu. Te falar a realidade, eu não sei como ela descobriu, né? Mas a mãe sente, né? E ela sabe o que tá acontecendo, não fala. Às vezes, primeiro que você vá fugir de casa, eu não sei, mas a pessoa sempre vai saber. Eu tenho filhos hoje, né? Se um filho meu, quando ele começa, a minha filha que mora comigo, a Valentina, né? Que o pai ama ela, e o Cauã, que não mora comigo. A Valentina tem 13, o Cauã tem 27, vai fazer 28, né? Agora esse ano, e a Valentina no final do ano faz 14. Então, assim, você consegue entender. Quando você passa a ser pai, você fala, nossa, quanto trabalho eu dei pros meus pais, né, cara? Se eu pagar na mesma moeda, eu tô ferrado. Se Deus fizer, olha, vai ser igual lá, lembra? Aí você vai, tô ferrado. Mas ela, de uma certa maneira, eu acho que ela entendia o que estava acontecendo, mas, não sei, coisa de mãe, né? Coisa de colo. E fazia vista grossa e tal. Só que vai chegando numa época que você vai falando, puta, eu tô perdendo o cara, né? E não era só eu, porque meu irmão mais velho também fumava. E... como que eu vou explicar? Os meus tios eu via falar e sentia cheiro, mas meu irmão eu via. E aí tinha os amigos dele e eles frequentavam a minha casa. E a minha casa era tipo ponto de encontro de todo mundo. A gente ia pra minha casa, meus amigos, os amigos do meu irmão. E era uma coisa muito família. A minha mãe não ficava lá, e aí os pais dos outros amigos ficavam em casa, né? Então a minha casa era um lugar pra se ficar de boa. Vai lá na casa do Silvão, porque só fica eles lá. Então era aquele laço de amizade com todo mundo. Então meu irmão fumava maconha, aí eu acabei fumando. Minha irmã, graças a Deus, não. E o mais velho também não fumava maconha, mas teve um problema com cocaína também, né? Mas uma outra parte. E, enfim, né? A gente teve essa parte, assim, que ela não se ligou muito e foi largando de mão. E você vai tomando precaução, rumos da vida. E, Tinga, o que esse caminho te fez perder na vida? Você perdeu o emprego, você perdeu a proximidade com seu filho. Como foi isso? O que você perdeu por estar nesse caminho? Então, cara, eu te digo que eu perdi tudo. Porque a minha vida ela tem várias fases, mas tem 2 fases da minha vida, assim, 3, eu posso colocar aqui, pontuar 3 fases da minha vida que foram crucial e até hoje eu uso isso. A minha infância, até o dia da suspensão. Da suspensão, eu vou te falar que até o dia que eu tomei um tiro, né? E desse dia do tiro, uma parte que foi muito boa da minha vida, vou colocar 4 porque depois teve meu filho. Da fase que eu falei para trás, né? O que foi bom é que eu aprendi a me desvencilhar de muita coisa. Quando eu não queria e eu sentia algo lá, eu não ia. Teve uma época que a gente ficava muito na minha casa e teve um baile na casa de uma amiga. E a gente era territorialista demais, cara. Os caras do bairro de cima não iam pro bairro de baixo. Quem era da Vila, pra vocês terem uma ideia, Morumbi, ali aquela região do Butantã, ele é dividido em rios. E ainda é muito assim. Tem um córrego, né, um rio. Do rio para lá é Morumbi, do rio para cá Vila Mórcia, depois do rio para cá Monte Quêmio, que era o meu bairro, depois o Jardim Guedala para baixo e daí vai até chegar no Taboão da Serra. E tinha uns caras que eram do lado de lá do Rio Pequeno, que já era do outro lado da Raposo Tavares. E aí teve uma confusão lá e não vou entrar muito em detalhes aqui, aconteceu uma confusão, os caras estavam armados. Um amigo meu falou, vou tomar. Eu falei, não vai fazer isso, porque os caras não fizeram nada pra gente. Não, eu vou tomar, porque os caras estão tirando uma com a gente aqui. Eu vou tomar. E eu era o cara que tinha uma maconha na época. Eu gostava de vender as maconhinhas minhas pros amigos. Coisa assim, né? Nada que pra gente era natural. E o colega falou assim, ó, você tem maconha? Eu falei, tenho. Vou fazer o seguinte, mano. Você leva aí, a gente vai bola um, vamos bater um papo com esses caras e vou ver qual que é. Assim foi feito. A minha rua que eu ficava era uma rua sem saída. Então, no fim da rua tinha uma brecha com uma ponte que saía pro outro lado e você chegava no cemitério Getsemane, né? Então, dali você corria pra favela do Colombo, você corria pra Vila Morte, você pegava o beco. E a gente ficava muito ali porque se vinha a polícia, a gente corria pra lá e os caras não pegavam a gente. E nessa confusão que teve, um dos meus amigos chegou pro cara e falou, deixa eu ver esse revólver. O cara deu, era um 32. Eu tenho herança desse 32 até hoje na minha vida, que ele fica eu tenho uma coisa dele comigo, em mim, no meu corpo. E, para resumir, não teve uma briga, tomamos um revólver, aí eu falei pro meu amigo, devolve. Por quê? Não, devolve, porque não tem nada a ver, o cara contou a história lá, que teve um problema, e
E o negócio era pesado. E até ali, a gente nunca tinha passado daquela fronteira. Do pesado, do cara que vai matar, do cara que não tem medo do revólver. E aí eu já vi que o negócio já era outro nível. Eu falei, cara, aqui não. Eu não vou passar dessa parte. E alguns dos que estavam comigo falaram, eu também não vou. E esse um dos meus melhores amigos, que são os dois, um deles era tiradão demais, assim. E aí eu que controlava esse maluco até. Esse amigo, né? Eu controlava ele. E, não faz. Ele me ouviu, eu falei, devolve. Ele devolveu. Só que tinha um outro cara que já faleceu também, infelizmente. E faleceu doente e tal. Esse cara, eu não vou citar o nome, ele morreu de HIV por causa de pico. E foi um dos primeiros caras, assim, da época do HIV, né? E o que aconteceu? Ele pegou, ele viu toda aquela cena, ele viu que devolvemos, e ele viu que um dos moleques falou, se você não tivesse devolvido, mano, eu ia voltar aqui e matar todo mundo. Aí esse cara olhou, né, que era amigo do meu irmão, ele era bem mais velho, olhou pro cara e falou assim, vem cá. O moleque olhou pra ele, foi perto, ele falou, deixa eu ver esse revólver aí. Aí eu, mas por que não? Que eu quero só ver uma coisa. Quando o cara deu, ele falou, então, aqui, ninguém tem nada a ver com o que eu tô fazendo agora. Se você é o pá, você vai vir aqui buscar comigo. Eles não tem nada a ver, é comigo agora. Você é um malandrão, então vem buscar. Os moleques falaram, mano, a gente precisa do revólver. E a gente vai voltar. Não, então você volta. Eu olhei pro meu colega e falei, vai dar merda. Não sei se pode falar, mas vai dar problema. Meu colega olhou pra mim assim, aí ele caiu em si também, que o negócio era pesado. Ele falou, e agora? Eu falei, vamos atrás dos caras. Os caras pegaram a rua em 5 segundos. Não foi mais que 7 segundos. Os caras sumiram na rua. Sumiram. Era uma rua reta, cara. A gente correu atrás dos caras, os caras sumiram. Aí fomos até perto do colégio que eu estudava. Sumiu os caras. Olhei pro meu amigo e falei, e aí? A gente não tem nada a ver. Né? O cara lá que fez o negócio, tá tudo certo. Vamos voltar pra festa. Voltamos pra festa. Aí ficou aquele burburinho, né? Porque não sei o quê. Desde que, cara, eu vi tinha uma visão. Tipo aquela de rave lá, né? Da visão de rave lá da menina lá do SBT. Tipo aquilo de verdade. Você teve uma visão. Eu parei uma certa hora e eu fiquei olhando pro tempo assim. A minha casa tinha a porta, tinha uma janelinha de abrir e parecia uma portinha de cadeia, cara. Que tinha umas gradezinhas e, né, você abria pro lado de dentro pra ver quem tava fora. O olho mágico da minha casa, ele era desse tamanho, né, que era essa portinha. Uhum. Eu me vi dormindo, eu dormia na sala, no sofá, eu me vi dormindo e eu vi a minha mãe falando com alguém na porta. E eram os caras. Aí eu olhei pros meus amigos e falei assim, cara, dá o revólver aí. Aí o cara que tava com o revólver falou, pra quê? Eu falei, esses caras vão lá na minha casa. Aí ele olhou pra mim e falou, você é louco? Vai na sua casa fazer o quê, meu? Não tem nada a ver, foi eu que peguei, tarará. Não, eles vão na minha casa. Não vai. E aquilo ficou me incomodando. A festa acabou, 4 e pouco da manhã. Era o final de ano quase. Se não me engano, era a época de dezembro. Eu fui embora pra minha casa, deitei, dormi. De repente eu acordo com a minha mãe na porta de casa, na janelinha, falando com alguém. Aí eu olhei, cara, quando eu abri meu olho, eu lembrei da visão. Falei, puta que pariu, os caras. Aí minha mãe, que você aprontou? Eu falei, mãe, sai da porta. Que você aprontou? Sai da porta. Aí eu puxei ela pra trás, fui puxando e falando com ela. Quando o cara conseguiu me ver, meu rosto, ele falou, é ele mesmo. Cadê o meu revólver? Eu falei, cara, não foi eu que peguei o seu revólver. Ele, não, mas você vai me levar na casa do cara que pegou. Eu falei, mano, eu não vou te levar a lugar nenhum. Desce a rua e vai lá. Eu, não, você vai me levar. Quando eu olhei assim por cima, eu vi que ele não tava mais sozinho, não era só os dois. Tinham outros caras. E a minha casa era tipo uma entrada assim. Eram 3 casas geminadas. O corredor era assim. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Quando eu olhei no corredor assim, eu vi os caras lá. Falei, puta, mano, eu vou morrer. Pensei comigo, a minha vida vai acabar aqui. E a porta tava aberta, tinha a tramelinha. Só que a chave não tava fechada. Quando eu bati o olho assim, eu vi que a chave tava aberta. Eu falei, se ele meter o pé, ele vai entrar. Aí eu falei pra ele, então, cara, você quer que eu vou lá com você? Então calma aí que eu vou sair. Eu fiz que tava abrindo, mas na verdade eu tava fechando. Empurrei a minha mãe pra trás. Quando eu fechei a janela, eu só vi os disparos. Blá, 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 blá. Eu gritei, meu braço ficou duro, caiu pra baixo. E minha mãe gritando, e tarará. E o cara, eu vi que o cara ainda olhou pelo buraco da bala, assim. Acertei, vamos, acertei, vambora. Os caras correram, aí o cara gritaria, minha mãe chorando, gritando. Meu irmão mais novo acordou, tarará. Meu irmão mais velho já era casado, morava com a gente. Enfim. Daí deu-se essa fase pesada. O tiro pegou onde? Esse tiro pegou aqui, né, no meu punho. E a bala entrou. Foram 3 tiros, na verdade só pegou um aqui. E às vezes eu acho que eu falo para Deus, será que eu tô vivo naquele dia? Será que eu não morri naquele dia? Porque foram assim, né? Aqui, e as balas passaram aqui.
Hospital das Clínicas, a vizinhança veio um amigo da gente lá, meu pai pegou, era um taxista, me colocou no táxi, tarará. Hospital das Clínicas, chega lá, raio-x daqui pra baixo. Olha, a bala bateu aí, mas ela saiu. Doce engano. Eu vim descobrir depois de 20 anos que eu tinha uma bala no cotovelo. Por causa de uma outra briga, por causa de crack. Caramba. Quase, não, 16 anos depois. Eu vim descobrir isso. Eu já tava com 30. Ela ainda tá aí? Tá aqui, essa aqui é a minha herança. E o que aconteceu? Passou-se esse tempo, enfaixou a mão, ficou bonitinho, beleza. Fiquei assustado por meses e meses e meses. E tinha uma época que tinha uns pés de patos. E assim, as pessoas não saíam roubando, que nem hoje. Você faz roubando telefone celular e não sei o que. Tinha isso não, os pés de pato matava mesmo. O cara que era bandidinho, cara, acabou. Que é o que hoje é ruim, porque a criminalidade tá aí, tá solta, infelizmente. Ninguém tem respeito por ninguém. E tá tudo Babilônia e vai que vai. E o teu contato com o esporte veio onde? Em que momento? Então, essa que é a parte boa. Eu tive uma briga com um parente, ele era enteado do meu tio, parte de mãe. Eu tive uma briga com esse moleque, ele não usava nada assim, mas ele tomava uma cervejinha e eu era loucão, só que daí eu já tava desviadaço. Meu filho já tinha ido embora com a minha ex-mulher, tá, foi pro Maranhão, não sei o quê. Eu já tava entregue, né? Entregue à vida, entregue ao bairro. Fumando crack que nem um louco, arrumando briga todo dia com todo mundo, ficava loucão, não sei o quê, tarará. Fui mexer com esse moleque, ele tinha brigado com a namorada, ele era bem mais novo que eu. Ele ainda é que tá vivo, Lorival. Um abraço pra ele até. E, cara, eu desacatei esse moleque. Ele pegou e falou, mano, eu vou te dar uma paulada. Aí tinha alguns outros moleques com ele, negão, vai embora porque ele vai te dar uma paulada, cara. Eu falei, então eu quero ver se ele vem. Eu machão, como sempre. O moleque subiu, entrou em casa, que era a casa que eu já havia morado no quarto, que a mãe dele que alugou pra minha mãe, olha só como as coisas são. E ele veio e pegou um cabo de enxada, cara. Um negócio desse tamanho, que é uma peroba lixada. Ele veio e falou, e aí, você vai embora ou não vai? Eu falei, não vou, e se você vir, eu vou te arrebentar. Aí eu bêbado, loucão. Ele pegou, não pensou 2 vezes, cara. E pá, ele bateu, eu pus o braço, pegou no meu cotovelo, quebrou fraturas expostas, né? E todo mundo, nossa, cara, não sei o que. Aí a molecada foi queimando no chão, cada um por sua casa. E eu fiquei ali, meio que discuti com ele. Aí quando ele viu o tamanho do negócio, ele também tomou um susto. E pegou a mina dele e foi embora. Aí eu fui nos colegas que estavam na rua, me leva no hospital. Todo mundo leva, não, eu não vou te levar. Vai embora, negão, olha como é que tá o seu braço. E ninguém queria se comprometer. Você vai chegar no hospital, o médico vai querer saber o que aconteceu, vai chamar a polícia, porque foi uma agressão e tal. E ninguém vai se envolver nisso. Né? Até porque, pô, esse cara tá muito louco, só vive arrumando confusão. Essa brincadeira é um raio-x para ver o tamanho da fratura. Descobriu-se uma bala lá. Aí eu tô deitado no hospital já, anestesiado, com o braço enfaixado, no pronto-socorro. Tô lá deitado, umas 3 horas da manhã, 4 horas, chegou 2 policiais militares, junto com o médico. Aí o médico falou, é aquele dali. Eu olhei assim, o policial veio, tudo bem? Boa noite pra você. O que aconteceu? Aí eu falei, o que aconteceu? Eu briguei com o cara, tarará, eu provoquei, tarará, tá. E ele te deu um tiro por quê? Aí eu, tiro? Você tem uma bala no braço, cara. Aí o médico falou, você tem uma bala. Tá aqui o raio-x, aqui. Eu falei, não, foi uma paulada. Você tomou um tiro. Aí o policial já encrespou. Ô, negão, é o seguinte, ou você abre o jogo, ou vai ficar ruim pra você. Eu falei, não, cara, mas não foi isso. Tá lá e você vai ter que provar. Você não vai me dizer que aquela bala que bateu aqui foi para lá. Exatamente isso daí. Depois de 16 anos eu descobri isso. Caramba. Olha, só te falo uma coisa, seu anjo da guarda tá cansado, viu? Tá. Não deve estar o bichinho que, olha... Trabalhou esse na vida, hein? Hoje não, hoje ele tá de férias. Não, hoje ele fala, tá, mas "Puta, também... Você não me dá mais trabalho." Quantos anos te livrando de 30 mil mortes? É que eu falo que quando Deus tem um plano na sua vida, na vida de todos nós aqui, a gente não tá aqui hoje por um acaso, pode ter certeza, cara. Tem um porquê, tá todo mundo aqui. Sabe? E ele, pra quem crê, e mesmo quem não crê vai entender que é verdade. E nesse corre todo teu, você encontrou momentos que para praticar atividade física, o esporte, Sim. a corrida, a pedalada, como é que foi? Sempre quando eu ficava muito louco, 2, 3 dias depois da Rebordosa, a rua do cemitério Getsemane até hoje, ela um lado dela é uma rua como se fosse uma rua de lazer, ela é fechada e ela é larga. Ela tem de volta 500, ela tem 1 quilômetro. E eu, sem saber, eu ia lá, ia correr lá de cavalo correndo, fazia 10 voltas, descobri depois que ela tinha 1 quilômetro inteiro.
Então, quando eu me sentia mal, como que você fala? Como a gente se sente arrependido, eu ia pra lá correr. E não era sempre, era de vez em quando. Aí eu descobri que tinha alguma coisa dentro de mim que fazia sentido, porque eu era mal de jogar bola pra caramba. Inclusive um cara que uma parte dele fez parte da minha infância. O Zé Roberto, que vocês conhecem do Palmeiras, que é o negrão hoje, que tá todo pá, marombadão aí, ex-jogador de futebol. A família desse cara, o irmão mais velho dele e as irmãs dele, eu conhecia todos, porque o primo dele é meu amigo pessoal, que foi o cara que me levou pra Record. E que me levou pra produtora. Então, eu fiz peneira no Jockey, ele era mais novo que a gente, eu e o irmão dele não passamos, o irmão dele até jogou, o irmão mais velho jogou. Eu era muito ruim, cara, de bola. Por isso que eu virei atleta de performance, né, depois de velho. E calhou que eu fui descobrindo depois disso, que era ruim de bola, então vou fazer outra coisa. Que aquela corrida que você fazia depois do barato por arrependimento, você sentia, de certa forma, um prazer nisso também. Um grande prazer que eu, depois que me encontrei como ser humano, que eu podia fazer as coisas que eu quisesse, que nem tá aqui hoje, né, livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, eu entendi que dava certo de fazer aquilo, mas não a corrida em si, por esporte, né? Uhum. Pra tirar onda. Aconteceu que o quê, cara? Eu já vou resumir melhor ainda. Aconteceu que depois que eu saí do crack, né, eu voltei a estudar, eu fui por uma denominação, por uma igreja, conheci a palavra de Jesus lá e tal e coisa, e entendi que a parada era muito espiritual, e quando você se encontra com o espírito, você começa a entender o seu lugar e você vai se colocando, né, no mundo. Você vai se encaixando, ó, aqui dá pra mim, aqui não dá, aqui é legal, aqui não é, aqui eu posso ajudar mais, aqui não dá pra fazer nada. Fui entendendo assim. Fui pra um CAPS, cheguei no posto de saúde depois dessa pancada que eu tive, que descobriu a bala. Eu fui pra esse CAPS, aí queriam me internar. Eu pedi pra reabilitar. E as monitoras, junto com a médica do posto, falou: olha, é o seguinte, a gente tem um lugar que interna a pessoa, você vai pra lá ficar 6 meses. Só que já tive muitos amigos que vão pra esses lugares e voltam pior que estavam. Né? Voltam com fome da vida, com fome de droga. A reabilitação de droga, no caso. Isso. Né? Tem lugar que o cara vai dar certo, tem lugar que o cara vai e ele fica confinado em oração, que é legal, ele se limpa, mas o cara volta, mano, ele volta com fome. Quando ele vê a rua, é que nem ladrão quando sai, cara. Vai sem pai nem mãe, o cara vem louco pra falar com todo mundo e acaba voltando. Aí eu falei pra elas: eu não vou me internar. Como assim não vai? Eu falei: se você tiver algo que eu possa ir e voltar, todos os dias eu vou. Como assim? Aí é assim, e pronto. Se não for assim, eu não quero. Cara, você tá tudo ferrado. Tá com uma faixa na cabeça, um gesso no braço, todo costurado. Porque eu tinha arrumado uma briga muito feia, que foi essa da paulada. E tava zoado, porque eu tinha brigado depois dessa... Pouco briguento. Ah, eu era muito bravo. Coisa pouca. Era muito bravão. E nessa parte da paulada lá e tudo, eu tava tudo costurado, ela olhou pra minha cara e falou assim: não tenho o que fazer. Eu falei: moça, é o seguinte, eu só tenho uma coisa nessa vida hoje, a liberdade de escolha. E a minha escolha é: eu não vou me internar porque eu sei que eu vou ficar pior. Aí uma olhou pra outra assim e falou: a gente vai ver o que vai fazer por você. Você vai embora, amanhã você volta aqui tal hora. Fui embora pra minha casa, namorava com uma prima. Essa prima depois no final ela bebia mais que eu. Até a gente combinou de ir junto, aí no dia a dia ela não quis ir, eu não vou não, vai lá, eu vou embora era de Minas, vou embora pra Minas e tal. E eu falei: tá bom. Ali eu vi que era meu caminho, era meu caminho. Era você e você? Sim. Voltei, me arrumaram lá um CAPS na Vila Madalena, chamado Prozan, Pro Saúde Mental. Ótimos técnicos e técnicos mesmo, né, que eles te conduzem ali, te instruem. E esses caras me falaram: olha, aqui é o seguinte, funciona assim, você vai vir pra cá 8 da manhã todo dia e meio-dia você vai embora. Mas o que te deu o start pra procurar ajuda? Quando que você falou assim: cara, eu não quero mais essa vida, vou buscar ajuda porque eu não quero mais isso? Foi você sozinho? Alguém que falou: ó, Tinga, mano, você tá se perdendo, como que foi? Eu ouvi muita gente falar isso que você acabou de dizer: olha, meu amigo, é o seguinte, cara, você vai morrer daqui a pouco, do jeito que você vai aí. Então eu comecei a entender que eram anjos dizendo: meu amigo, o diabo vai te carregar, velho, e Deus quer te salvar. Então você tem essa opção, tenta. Aí eu fui entendendo aquilo comigo mesmo, e uma hora eu falei pra minha mãe: não aguento mais, eu vou procurar um... Então vai, filho, procura, vê aí, já que você quer ir. Só que ninguém acreditava.
Isso você já tinha quantos anos no mundo das drogas? Mais ou menos uns 18 anos de droga. Caraca, uma vida já. Praticamente. Quando eu parei de usar droga, eu parei com 33 anos de idade. Entendeu? Foi exatamente quando eu parei. E foi nesse caso que comecei aí, minha mãe foi me ajudando. Eles falaram pra minha mãe, olha, o problema não tá no seu filho. O problema tá na sua família inteira. Tá em você, tá na sua filha, tá no seu filho, tá nos seus parentes, tá em todo mundo. Tá todo mundo doente e vocês acham... Porque ele é o cara... Ele é a ponta do para-raio. Ele é um cara explosivo e ele vai pra cima. E vocês estão doentes com ele. Aí eles entenderam... Quando a minha mãe entendeu essa mecânica, ficou fácil. Entendeu? Aí os parentes também começaram a respeitar mais. Ó, eu parei de ir pra festa. Eu não ia mais pra lugar nenhum, a não ser festa de criança, que eu sabia que tinha refrigerante, eu gostava muito. E... Festa de criança, sim, no modo de dizer, né? Festa de aniversário dos primos e tal. E as pessoas começaram a respeitar. Só que aquele negócio, todo mundo aposta, vamos ver quanto tempo esse cara vai durar sempre sem usar. Confiando, já desconfiando, né? Achando que você não é capaz. Quem apostou que eu não ficava, se deu mal, deve estar falido. Quem apostou que eu ia dar certo, hoje eu ri e falo, tô milionário, ganhei a aposta. Né? E eu, depois disso daí, conheci um pessoal, nós voltei a estudar, conheci um pessoal na escola, me deram um emprego, e eu tinha uma carteirinha do SUS, né, que você não paga condução, porque precisava para ir, para vir. Aí o médico atestou, esse rapaz está em tratamento, ele está indo bem, eu vou fazer um atestado, vai pro SP Trans, aí os caras olham lá, tarará, que ajuda, né? Então eu não trabalhava e eu vivia indo lá. Só que eu tomava conta de carro no Morumbi de vez em quando, né? Esses flanelinha. Fazia os seus bicos ali. Fazia meus bicos, fiz muita coisa. Numa dessas daí, esses caras me ajudaram, eu comecei a entregar, eles eram protéticos. Aí eu entregava os aparelhos nos dentistas e tal. Então tinha lugar que era longe, ele me pagava R$300 e todo dia as conduções. Então eu tirava ali 700 pau, não sei o que, 800, 400 pau só de condução do mês inteiro. Eu conheci um cara que pedalava, vendeu uma bike pra mim, que ele era um dos protéticos. Ele falou, tem uma Caloi 10 lá, negócio, você não quer pra você ir e vir pra cá? Eu falei, eu quero. Peguei essa bike, olhei pra ela e falei, eu já andava de bike quando era mais novo, fiz bicicross. Essas são umas partes que não dá pra contar, porque é muita coisa. Se for pra falar de tudo, vai ficar uns 3 dias aqui. E aí eu me lembrei do bicicross, lembrei dos skate. Falei, cara, eu sou um cara que gosta dessa parada do esporte. Peguei essa bike, desmontei, pintei. Eu conheci uma mulher, o ex-marido dela trabalhava na Record. Esse cara ficou sabendo da minha história, que eu já tinha trabalhado com produção. E ele trouxe meu currículo e vim parar na Record. Na Record eu conheci um cara chamado Daniel, que é o Danielzinho. Ele é editor, né? Acho que agora ele é chefe de editor, porque não vejo mais ele lá. Mas eu sei que parece que ele é chefe do editor. Um abraço pro Daniel também. E ele era do ciclismo de verdade, né? Ciclismo europeu, ele gostava daquela parada. E quando eu cheguei na Record, meu supervisor falou assim, cara, o que você faz da vida? Eu falei, cara, eu treino, né? Eu não tava mais no protético, eu treino e tal, e assim. E de manhã eu gosto de treinar e de tarde eu não faço nada. Ele falou, então eu vou te colocar à tarde. Pra você fazer suas coisas de manhã. Coisa de Deus, cara, sabe? Quando Deus fala, ele vai direcionando. Acabou que foi tudo se encaixando. Eu comecei a treinar, o Daniel vendia umas peças de bike. Comecei a conhecer o que eram as peças de bike de competição, né? Marcas tipo Shimano, Campagnolo, que é uma marca italiana de pés. E fui montando a minha bike. E comecei a andar com o Daniel. Conheci o pelotão da morte, que é o pelotão do Jockey, aqueles caras que você vê na marginal ali, aquele 40, 50 caras pedalando. Eu fazia muito parte daquilo. E eu ia treinar na USP. Aí eu comecei a competir no ciclismo. Só que o ciclismo era uma coisa mais pros caras que nem eu, mais pobre, né? Hoje já não é mais assim, tomaram conta. Tinha os triatletas lá. Que daí já a galera mais, né? Que tem um pouquinho de poder a mais. E tinha um camarada lá, Leandro Ferreira, que é um dos caras top do Athlon brasileiro. O cara foi campeão na categoria mundial várias vezes lá. E eu passava lá e no final dos treinozinhos, meio-dia, as assessorias vão embora. Então, eles têm Gatorade, eles ou eles jogam fora, ou eles levam, tem que dispensar. Eu passava lá, pegava uma garrafinha com ele e vim embora. Aí ele falou, Silvão, quer fazer um teste comigo aqui? Eu falei, como assim? Ele falou, cara, tu tem cara de que corre. E pedalar você já pedala. Tem uma modalidade chamada triatlon, e no meio tem o duatlon. E eu acho que você se dá bem no duatlon. Acho que você não sabe nadar, mas você sabe correr.
e pedalar, eu já vi que você pedala bem pra caramba. Falei, Leandro, não tem nada a ver comigo correr. Ele falou, não, vem aí, mano. Eu rodei esse cara mais ou menos um mês, mano. Até que um dia eu parei lá, ele falou, vem aí no sábado que vem. Peguei meu tênis e fui. Fiz um teste com o cara lá de 1 quilômetro, ele falou, mano, você manda bem, negão. Você manda bem, vem pra cá, vou te dar uma força, não vou te cobrar nada, e tarará. Eu falei, puta, cara, tá bom, eu venho. Comecei a ir lá treinar com o cara, planilhinha, com o meu nome, aquela coisa toda. E vai e vem, aí fui... Acompanhamento, né? Outro nível. Entendeu? Outro nível. O nível dos caras já é nível de competição. Lá vai o Silvão aqui. Treinei, primeira corrida. Eu não tinha as manhas de marcar as voltas pelo Katai, que é o velocímetro que conta as quilometragens. Então você largava com 5 km de corrida, você entrega a bike, faz 20 km de pedal, entrega a bike e faz 2,5 para fechar, né? E tal. Na primeira corrida, eu me perdi na volta das bikes. Eu disparei na frente depois dos profissionais, eu fiquei entre os caras da frente, né? Depois dos pró. E veio um cara de trás, cara, mas ele veio muito forte. Eu lembro que ele tava de vermelho e tal, e ele passou por mim, eu grudei na roda do cara, porque tinha vácuo, era vácuo liberado. Grudei na bike do cara e fui atrás do cara, velho. Só que eu tava uma volta atrás desse cara, porque ele veio de trás e passou. Quando ele saiu pra ir pra baia, pra entregar a bike, pra pôr o tênis pra correr, eu saí junto. E os caras que estavam atrás de mim, pela categoria disputando, eu não percebi, eles passaram, era novo, foi a minha primeira prova de valendo. Os caras passaram, eu olhei assim, vi que ninguém entrou e continuei. O cara olhou pra mim, colocou o tênis, eu coloquei o meu também, ficando pra ele. Cara, eu acho que você tá viajando. Você não é pró e você não tava, mano, disputando comigo. Mas você já tá aí, vai embora. Aí todo mundo, vocês quase me olhando, assim, todo mundo sem entender nada. Ele foi, eu fui atrás. Acabei a corrida, tarará. A entrega dos troféus, categoria, tarará, profissional, 40 anos, 50 anos, tarará, 60. Chamou minha categoria. O Leandro olhou pra minha cara e disse, ó, tipo, vai lá pegar o troféu. Eu falei, puta, aí eu fiquei abismado. Falei, mano, eu acho que não ganhei. Fiquei em terceiro lugar nessa prova. Na primeira prova da vida. Eram 5, né? A categoria, o troféu é para os primeiros 5. Top 5, que a gente fala. Cara, aí subi lá, tal, peguei o troféu meio, né, assim, sem graça. Os caras são todo mundo misturado e todo mundo sabe quem é quem. Aí começou um burburinho dos caras da minha idade. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Nunca vimos esse cara aqui, mano. Ah, mas ele tá com a média. Não, mas esse cara não pode ser assim tão bom do nada. Ninguém nunca viu esse cara no circuito. Porque é um circuito, né? Beleza. Foram lá, falaram com o fiscal veio, chamou o presidente, olhou o meu tempo e viu que eu tinha comido bola numa volta de ciclismo. Aí ele me chamou de cantinho, vem cá. Cara, seguinte, você comeu uma volta lá, você se importa de entregar o troféu? Eu falei, claro que não, velho. Mó feliz. O Leandro ficou puto da vida, né? Porque ele leva o bagulho, ele levava a coisa muito a sério. E pra mim, cara, ele vem vindo da droga, vem vindo do crack. Tá, pô, eu tava muito feliz da minha vida de estar ali naquele movimento. Beleza. Dali, passaram-se meses, segunda prova, terceira prova, e eu comendo bola direto. Passou o ano, que foi o primeiro ano de estreia, né? Passou o ano, comecei a entender como é que funcionava, comecei a treinar melhorzinho. Aí sim. Aí vieram mais medalhas e troféus e tudo. Exatamente. Aí pódio direto, terceiro, segundo. Eu só nunca fiz primeiro. Mas era terceiro, segundo, quarto, tarará, tarará. Eu não sabia. No final do ano, vem a entrega dos troféus para os melhores do Paulista, que era um campeonato paulista. Teve a festa. Aí me chamaram, o pessoal da equipe falou, ó, vai ter a festa, vocês vão entregar o troféu lá de campeão paulista, você tem que ir lá. Porra, você vai ter que ir lá, assim. Só que ninguém da equipe foi só eu. Aí eu conheci outras pessoas lá, que já eram mais top do que eu mesmo, de verdade. E vi que era legal. Quando foi 2013, eu falei, eu vou pra cima desse negócio aí. Resumindo, tem um cara chamado Mansur Filho, e ele competia com o Leandro, com o Lobo, com o Alexandre Bastos, que são os caras top desse troço, e esses caras não eram pró. E quando esses caras, eles viam que não iam conseguir índice para correr fora, porque tem um índice para você correr uma prova internacional, eles iam para do amador, conseguiam os pontinhos que precisavam, como eles eram pró, e tem prova de amador que o pró também corre. Então ele agrega 10 pontinhos que falta, ele carimba, vamos supor, né, carimba o passaporte ali, para habilitar ele para disputar uma prova do Mundial, que foi o que aconteceu comigo, só que eu não cheguei pro Mundial. Por conta de trabalho, né, na empresa, era uma promoção que ia ter, eu abdiquei da parada de querer ser um atleta amador que poderia disputar as categorias de idade,
com o Mundial e foquei no meu trabalho. Por uma promoção que depois acabou não vindo, eu fiquei mais frustrado, fiquei puto da vida. Mas enfim, eu só perdi pro Mansur no ano de 2013. Ele não foi em uma prova, aí eu fiquei na frente na pontuação, aí eu fui campeão paulista, com o maior louvor do mundo. Tenho lá meus 2 troféus, devia ter trazido. E ali eu vi que o negócio era legal, né? Só que veio a proposta da empresa lá de fazer um negócio de um curso para videoman. Acabou que não veio. Tinha uma prova que era o Brasileiro no Sul. Aí o Leandro falou, se você for no Brasileiro, você vai chegar entre os 9 com certeza, e você vai habilitar para ir para Espanha, você vai disputar o Mundial lá. Aí eu falei, cara, não dá, porque é meu trampo, eu vivo disso, não vivo disso aqui, sou um cara já de idade, tarará. Ele falou, cara, vai valer a pena, porque isso na sua vida vai te mudar a cabeça. Eu falei, não dá, Leandro. Depois disso tudo, aí parou essa parte de competir, né, no nível quase profissional. Foquei na empresa, daí tarará, acabou que não aconteceu. Vai chegando uma idade que a prioridade muda, né? A gente vai percebendo que mas a gente tem precisa tempo pensar, Sim. analisar e falar, poxa, vou me dedicar mais aqui nesse ponto agora, para depois lá na frente retomar, ou não também, faz parte da vida. Mas uma coisa ele comentou, né? Sempre batia ali na trave, um segundo, terceiro lugar, um quinto lugar. Mas uma batalha, ele venceu mais que todo mundo. Com certeza. Venceu na vida, cara. Sim. Parabéns por essa Obrigado. reviravolta que você teve, viu? Muito obrigado, Uma gente. super história. A gente tá encerrando o nosso papo. Ah, mas já... Super rápido, mas Pera. eu sei que tem muito mais história, mas assim, Tinga, é maravilhoso te escutar, assim, eu sabia um pouco, né, de quando a gente conversou nos bastidores, a gente trabalha junto. Sim, é verdade. E é uma história fantástica que eu acho que você tem que levar assim pra frente. Então, só pra antes da gente encerrar, eu queria que você olhasse pra essa câmera aqui. Opa. E levasse um recado para casa, para quem tá em casa, alguém às vezes viciado, seja em droga, álcool, em algum tipo de vício e acha que não pode sair dessa vida. Uma mensagem mesmo motivacional. Então tá. O que eu tenho para passar, né? Por essa experiência que eu tive de vida, que na vida da gente não existe não. Né? Não consigo, não dá, tô aqui, vou morrer. Não se entrega. Você luta, você ora. Existe para mim Jesus, para outros sei lá o quê. E não se entrega, cara. Não se entrega porque eu venci. Hoje eu venci, cara. Eu olho para minha família constituída, olho ali as coisas. Lógico, tem as coisas que não é todo dia que vai dar certo. Mas de 100 coisas erradas, uma dá certo. E essa aí é que me faz não voltar pra droga. Entendeu? E, enfim... O meu recado é isso, cara. Não se envolvam, não se testa para aquele lado, porque você não vai voltar. Eu tô aqui porque Deus me iluminou de uma forma que eu tô aqui hoje para deixar esse recado. Mas de mais ou menos 40 amigos meus, se tiver 5 vivos, é muito. Então, a grande maioria dos meus amigos já foram e eu tô aqui. Tá? Então, o recado que eu deixo é esse, né? E buscar uma motivação, né? No seu caso é o esporte e todo mundo tem um resgate em alguma coisa que você gosta de Tem fazer. gente que desperta o lado artístico, né? Vai escrever uma Vai música, usar essa vai adrenalina pra pintar alguma um coisa, quadro. né? Exato. E nunca é tarde, né? São quantos anos limpos já? Mais de 20 anos. Eu perdi a conta, entendeu? Assim, eu parei de contar Uma com nova vida. 5 anos eu parei de contar. Então, uma nova vida. Nova vida. E sempre é bom. Muito obrigada, Tinga. De nada. Muito, muito, muito mesmo honrado, assim, com Nossa, essa história. foi um grande prazer, uma grande lição que você mostrou aqui pra Espero gente que e para nossos podcasters aí. espero que esse episódio chegue e alcance muitas pessoas, porque realmente são coisas boas que a internet está cheia de coisa ruim, mas são Sim. coisas boas que tem que ser compartilhadas também, né, Murilo? Concordo E se com escrever um vocês. livro, eu compro. É isso aí, ó. Já tenho ideia Eu aí, já ó. tive uma proposta de um cara que não vou falar o nome dele aqui, porque ele falou, mas depois eu não procurei pra saber. E ele comentou, ele falou, cara, eu vou escrever um livro seu. Assim como o cara que ouviu uma história por um acaso no meu trabalho. Ele contou a minha história, né, que foi o que me fez estar aqui hoje. E é isso. Se ele falar de novo, quer que eu escrevo? E vai lançar aqui, então. Amém. Exatamente. Se isso acontecer, você volta Com aqui. certeza. Com certeza. Vai ser aqui. Gente, obrigada, a gente se despede nesse aqui. Até sexta que vem. Murilinho, obrigada Foi um pela prazer. companhia. O Lucas vai voltar, eu espero. Nem que seja todo botoxicado, mas ele vai voltar já já. E a gente se encontra na próxima sexta-feira. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado mais uma vez.